Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, esse final de semana nós temos o jogo contra os viceínos e apesar do Rodolfo Landim dizer que tá tudo bem, que ele vai garantir a permanência do técnico Vitor Pereira, a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Ele vai garantir o técnico Vitor Pereira até a página 2. Se a gente conseguir ganhar do Vasco da Gama, se a gente conseguir ganhar do Fluminense, se a gente for caminhando de uma maneira convincente no Campeonato Carioca, aí eu até acredito que ele consiga dar longevidade no trabalho do técnico Vitor Pereira. Do contrário, é claro que cada vez as cobranças vão ficar maiores e mais irresistíveis para Rodolfo Landim. Rodolfo Landim tem um trunfo. Ele não precisa mandar o Marcos Braz embora, ele não precisa exonerar o Marcos Braz. Em caso de insucessos no Campeonato Carioca, basta ele mandar o Vitor Pereira embora. E aí, torcer para que eles escolham um outro treinador que seja mais capaz do que o técnico Vitor Pereira. O começo do técnico Vitor Pereira em vários clubes foi ruim e depois ele deslanchou. Mas nessa altura do campeonato, nas outras equipes, ele já tinha dado algum tipo de resultado. Não pensem vocês que eu estou fazendo campanha para o técnico Vitor Pereira sair, porque eu não estou. Eu ainda acho que tem que dar tempo para o treinador. Mas a minha obrigação é informar vocês de como pensam os dirigentes rubro-negros por aquilo que eu apuro, por aquilo que eu procuro. E a ideia dos dirigentes rubro-negros é manter um trabalho em caso de sucesso. Não tem como a gente continuar patinando. E agora, gente, a avaliação é: o Campeonato Carioca é o nosso campeonato. Aqui a gente tem que ser soberano. E eu não estou nem falando de ganhar o Carioca, porque finais acontecem de tudo, como aconteceu ano passado, do Fluminense nos bater e ser campeão. Mas sim de jogar bem, de fazer boas apresentações. Chegar na final é obrigação. Caso o Vitor Pereira caia nas semifinais ou tenha uma derrota para Vasco ou Botafogo, aí sim a batata dele vai assar de uma maneira que não vai ter como o Rodolfo Landim mantê-lo. Quer ver só? O Botafogo ontem com o Sergipe penou para conseguir empatar e se classificar na Copa do Brasil. Aliás, um beijão para o povo de Sergipe. Morei em Aracaju por quase 6 meses e amo aquela terra. Faltou um bolinho de nada para vocês eliminarem o Botafogo. Hoje, a classificação no Campeonato Carioca é o Flamengo em primeiro lugar, o Fluminense em segundo, o Vasco em terceiro e o Volta Redonda em quarto. Daí eu vou corrigir uma informação que eu não sei de onde eu tirei. Se terminasse o Campeonato Carioca hoje, seria primeiro contra o quarto, Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e viceínos. Ontem eu estava falando primeiro contra terceiro, segundo contra quarto. Não sei de onde eu tirei isso. Acho que eu estou emocionado com todas essas situações que estão acontecendo no Flamengo. Então, voltando aqui, o Vitor Pereira tem que passar muito bem pelo Vasco neste domingo e pelo Fluminense no meio da semana, para poder ter tranquilidade, porque o Flamengo vai tentar mudar aquelas datas, lembra? Para tentar ganhar 11 dias para o Vitor Pereira poder trabalhar. Com 11 dias de trabalho, classificado em primeiro lugar na Taça Guanabara, sendo campeão, ainda que simbolicamente, da Taça Guanabara, o Vitor Pereira vai conseguir colocar o time nos eixos. Essa é a expectativa do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do Departamento de Futebol e de nós, torcedores rubro-negros, porque ninguém quer se ver às voltas com o Flamengo jogando mal. A gente quer ver o Flamengo jogando bem. Bom, eu estou conversando com muitos conselheiros, com pessoas muito próximas a Rodolfo Landim, para saber qual que é a ideia do Conselho de Futebol do Flamengo. Ontem, os caras se reuniram lá na Gávea, tiveram conversas e nomes de treinadores foram debatidos sim. Por quê? Porque apesar dessa diretoria querer a permanência do Vitor Pereira, eles sabem que não podem garantir o Vitor Pereira a vida inteira. Em algum momento, se o Vitor Pereira não deslanchar, eles vão precisar trocar. E essa troca tem que ser rápida. E os nomes que a diretoria cogitou e cogita para substituir o técnico Vitor Pereira num insucesso, caso venha a acontecer no Campeonato Carioca, são o nome do Tite, muito bem avaliado dentro do Flamengo, muito bem quisto dentro do Flamengo. A postura do Tite
é uma postura que a diretoria gosta, a maneira de lidar com os atletas. E aí tem muitas pessoas que vão falar assim, mas o Tite sacaneou o Pedro. Não, o Tite não sacaneou o Pedro. O Tite levou o Pedro para a Copa do Mundo. O Pedro não tem ranço do Tite. Quem tem ranço do Tite por causa do Pedro somos nós, torcedores, porque ele usou o Pedro muito pouco. Ele não usou o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não tem ranço do Tite. Nós temos, porque não usou o Everton Ribeiro na Copa do Mundo. Mas os atletas elogiam muito a postura do Tite. Mas tem a treta do Gabigol com o Tite. O Gabigol nunca falou nada para o Tite. O Gabigol, durante uma festa comemorativa do Flamengo, falou que não precisava da seleção brasileira. E ainda assim, isso pode ser contornado pelo atleta, pelo antenor, pelos dirigentes do Flamengo, como sendo uma brincadeira de momento de comemoração. Afinal de contas, uma treta muito maior aconteceu entre Diego Alves e Dorival Júnior. E eles conseguiram contornar a situação e ter um bom convívio. Então não há impeditivos para o Tite assumir o Flamengo, a não ser o impeditivo da nação rubro-negra, que não apoia essa contratação. O ranço é muito maior pelo Cuca, por exemplo, que a diretoria também gosta muito dele, por causa da passagem dele por 2019, por conta de declarações que ele já deu sobre o Flamengo. Então é outro treinador também que tem uma rejeição muito grande da nação rubro-negra. O nome do Jorge Sampaoli também apareceu. Quem trouxe esse nome foi o Jorge Nicola. E o que a gente fez durante todo o dia de ontem e de hoje pela manhã foi procurar saber se realmente o nome do Jorge Sampaoli entrou em pauta. E sim, também entrou em pauta o nome do Jorge Sampaoli, que era o treinador que essa gestão queria quando eles estavam na primeira tentativa de derrubar o Eduardo Bandeira de Mello. Foi justamente naquela eleição que o Eduardo conseguiu sua reeleição. Vocês lembram daquele boato que o BAP chegou a dizer até que já tinha fechado com o Sampaoli, o Sampaoli disse que não? Pois é, desde aquela época os caras queriam o Jorge Sampaoli para ser treinador do Flamengo. Agora olhem só os perfis do treinador. Tite, Sampaoli e Cuca, 3 estilos diferentes de futebol, 3 estilos que não combinam com o DNA rubro-negro. E a diretoria rubro-negra debate esses nomes. Mas a gente tem que ter maturidade para entender que esse debate é por precaução. Não há conversa com nenhum desses treinadores nesse exato momento. O Flamengo não está conversando com o Tite, não está conversando com o Cuca, muito menos com o Sampaoli, que está empregado. O Flamengo apenas debate esses nomes e eu acho que eles estão fazendo correto para poder eles terem já na pauta, assim, ó, se não der certo, se a coisa ficar insustentável e a gente ser obrigado a trocar o Vitor Pereira, os nomes são esses aqui, que a coisa tem que ser rápida. Isso faz parte de um bom planejamento. Não é um bom planejamento trocar 8 vezes de técnico em 4 anos, mas é um bom planejamento você ter um plano B. A ideia é dar todo o apoio ao Vitor Pereira. Por isso, inclusive, eles vão tentar mudar as datas das semifinais. Mas se não conseguir, se o Vitor Pereira não deslanchar, precisa ter um plano B. E hoje o plano B gira em torno desses 3 nomes: Tite, Cuca e Jorge Sampaoli. Bom, além disso, eles também estão preocupados com a situação do Arrascaeta. Internamente, a cobrança vem sendo muito forte para que a diretoria dê uma resposta sobre o que está acontecendo com o Georgiano de Arrascaeta. Todo mundo está vendo que a performance do Arrascaeta em campo não é a mesma, por exemplo, da performance que ele teve no último jogo da seleção uruguaia pela Copa do Mundo. Depois que ele teve as férias, ele nunca mais voltou a jogar em alto nível como ele jogou pela seleção uruguaia na Copa do Mundo. Ele marcou 2 gols, foi o destaque da partida, foi o nome do jogo e o nome do Uruguai na Copa do Mundo. Como ele já se curou das dores do pubis. Sabe por que essa história está mal contada, gente? Olho no olho, como sempre, tá? Espia só. O Arrascaeta disse que não pôde se preparar melhor fisicamente durante as férias porque ele foi aconselhado a não fazer nenhuma atividade física no período. Ora bolas, se ele já estava curado das dores no pubis, por que ele não poderia fazer atividades para se apresentar melhor como os outros jogadores fizeram? Obviamente que essa história está mal contada. Obviamente que ele realmente não voltou tão bem quanto se imaginava.
Obviamente que isso tudo tem a ver com as dores no pubis. E o Arrascaeta não parou. Não parou porque a gente tinha 3 títulos para disputar. Supercopa, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. E a gente sabe que essa diretoria tem um histórico de forçar o jogador ao limite em busca de um desempenho melhor da equipe ou de um título. Aconteceu isso com o Rodrigo Caio. Então a tendência agora é que o técnico Vitor Pereira comece a dar menos jogos a Arrascaeta para que se descubra o que está acontecendo, se é somente a parte física, se é a parte clínica, o mesmo acontecendo com o Everton Ribeiro. E para isso, o Vitor Pereira precisa ter o respaldo da diretoria, que não pode se esconder nesse momento, porque há torcedores rubro-negros que não vão entender o time entrar contra o Vasco sem a Arrascaeta ou sem o Everton Ribeiro ou sem os dois. Vai ter torcedor que vai reclamar. Se empatar, se perder, vai questionar porque o Arrascaeta não jogou. O fato é que a gente também precisa de ter maturidade para entender que esses caras precisam ser barrados no bom sentido para poder se recuperar, para poder melhorar o seu condicionamento clínico e físico. Não dá, por exemplo, para querer que o Arrascaeta jogue todas as partidas antes de se resolver clinicamente do problema que ele está passando. Nem dá para esperar do Everton Ribeiro partidas como ele fazia 2, 3, 4 anos atrás, com 34 anos e sem a preparação física ideal. Afinal de contas, ele se apresentou 2 dias depois do Vitor Pereira. O Vitor Pereira se apresentou no dia 2 de janeiro, ele no dia 4 de janeiro, para poder jogar no dia 13. Ou seja, foram 9 dias de pré-temporada de Pedro e de Everton Ribeiro. O Pedro está vindo de uma lesão. Se a gente conhece a nossa diretoria, essa lesão pode ter sido curada às pressas para que ele jogasse a partida de volta contra o Independiente Del Valle. Deu ruim, o Pedro parecia um cone, um xerox do Fred nos últimos momentos de Fluminense, justamente porque estava talvez incapacitado clinicamente. Então o técnico Vitor Pereira já planeja fazer algumas modificações que ele quer botar em prática contra os viceínos. Como eu disse e vou repetir, vai depender do respaldo que a diretoria der. Espia só. Rodolfo Landim vai hoje no Ninho do Urubu conversar tanto com a comissão técnica do Vitor Pereira, quanto com os jogadores, quanto com o Marcos Braz. Essas 3 conversas devem ser em separado. Ele vai lá amanhã também, então pode ser que uma dessas reuniões fiquem para amanhã. Mas na conversa com o Vitor Pereira é uma das mais importantes, porque ele quer, por exemplo, testar o esquema dele. O Vitor Pereira não é um cara de jogar no 4-4-2, esquema que utiliza 2 meias, como o Flamengo vem utilizando há muito tempo. Ele é um adepto do 3-4-3 ou do 4-3-3, onde a gente usa 2 pontas velozes e um centroavante. A ideia do Vitor Pereira é utilizar o Everton Cebolinha na equipe titular, colocar o Gabriel como centroavante e jogar com um ponta direita do outro lado. Ou seja, nós teríamos um ponta esquerda, que é o Cebolinha, um ponta direita e o Gabriel centralizado. Para isso, sairiam 2 jogadores da equipe. Um deles seria o Pedro, o outro o Everton Ribeiro. Os 2 jogadores estão precisando de condicionamento físico. Acabei de falar agora que eles voltaram no dia 4 de janeiro e tiveram apenas 9 dias de pré-temporada. É claro que os caras vão sentir. Então, com a saída desses 2 jogadores, alguém teria que ficar no meio de campo e na ponta direita. O Marinho pode ser usado provisoriamente na ponta direita. E no meio de campo pode surgir a vaga aí, ou para o Matheus Gonçalves, ou para o Matheus França. Até mesmo para o Arthur Vidal jogar mais adiantado. Atrás, nós teríamos o Igor Jesus e o Thiago Maia, segurando as pontas como os 2 volantes. Na linha de 4, Guilherme Varela de um lado, Rodrigo Caio está começando a ser utilizado, testado pelo técnico Vitor Pereira do lado esquerdo com o Fabrício Bruno, com o Ayrton Lucas lá na lateral esquerda. Ou seja, nós teríamos uma formação de zaga nova. Não Davi Luiz e Fabrício Bruno. Davi Luiz vem deixando a desejar, apesar de ter uma liderança indiscutível dentro e fora das 4 linhas, é mais um que precisa aprimorar o seu condicionamento físico. Também ele também está testando Léo Pereira e Fabrício Bruno, porque o Léo Pereira era o nosso jogador mais seguro até a sua lesão, até a sua contusão, e ele já voltou há 2 dias.
também vai ser testado o Léo Pereira e o Rodrigo Caio. Ou seja, o time do Flamengo está passando por uma reformulação total nesse exato momento e a nação vai ter que ter uma predisposição a aceitar aquilo que vai acontecer. Arrascaeta e Guilherme Varela foram convocados para a seleção uruguaia para disputar amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Seria motivo para a gente se preocupar se não fosse as novas determinações da CBF de que não haverá jogos de Campeonato Brasileiro nem de Copa do Brasil quando for data FIFA. E mais, quando um time tiver jogadores convocados, esse time só poderá ter jogos 48 horas depois do retorno dos seus jogadores. Ou seja, terminou a data FIFA hoje, os jogadores estão voltando, o Flamengo só poderá jogar 48 horas depois, ou seja, 2 dias depois que os atletas retornarem, para dar tempo dos atletas se recuperarem da ida para a seleção. Então, nós não vamos ter aqueles desfalques que a gente sempre teve. Entretanto, como que o Arrascaeta vai para a seleção se ele está mal clinicamente, se ele está mal fisicamente? É uma preocupação do Flamengo. Por isso, o Flamengo vai trabalhar para colocar o Arrascaeta em forma o quanto antes. Só que o técnico Vitor Pereira pode precisar do Arrascaeta para os 2 últimos jogos contra Vasco e contra Fluminense, se não tiver o respaldo da diretoria. Vocês estão entendendo que algumas coisas dependem mais de nós, torcedores, do que do Vitor Pereira? E nesse exato momento, eu acabei com tudo. Vai ter gente falando nos comentários e no chat que eu estou passando pano para o Vitor Pereira. Não, não é isso. Eu estou tentando mostrar que se a gente não parar esses jogadores para fazer uma recuperação e uma pré-temporada adequada, nós vamos passar o ano inteiro com esse arremedo de jogador que é o Arrascaeta, com esse jogador que perde bolas no meio de campo, coisa que ele nunca fez, que é o Everton Ribeiro, com meio metro de língua para fora, como ele está se apresentando agora. E o Pedro, mais parecendo um cone do que aquele jogador tão bom que ele sempre foi. Nós precisamos dar um tempo para esses caras. Nós precisamos recuperar esses caras para a gente tê-los mais adiante. O fato do Marinho ser a única opção na nossa ponta direita é justamente por conta do sucesso do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. É isso mesmo. Como o Flamengo se deu muito bem em 2019, jogando com 2 meias, num 4-4-2, as categorias de base do Flamengo foram orientadas a criar meias. Pode ver que recentemente nós criamos o Lázaro, o Paquetá, criamos o Matheus França, criamos o Matheus Gonçalves, porque a base do Flamengo vem toda estruturada no 4-4-2, com o meia pelo lado esquerdo, com o meia pelo lado direito, desde as categorias de base, lá do sub-15, sub-17, sub-18, sub-20, sempre jogando com 2 meias. Sabe o que acontece? A gente parou de produzir pontas. Ah, mas o Matheus Gonçalves pode jogar por ali. Não existe jogar por ali, gente. Existe função. Um ponta-direita tem a função de ser veloz e driblador. O Matheus Gonçalves é um driblador nato, mas não é veloz como um ponta. O ponta é aquele cara, como foi o Michael nesse último jogo com o Al Hilal. Vocês viram? O Michael arrancou pela ponta esquerda do campo defensivo dele, em alta velocidade. Quando ele chegou na intermediária, no bico da grande área do adversário, ele tocou a bola. O adversário, o Al Hilal, rodou a bola lá para a direita, o cara cruzou, a bola sobrou para o Michael, que limpou o marcador e fez um golaço. Se vocês não viram o gol do Michael, esse que eu estou narrando, basta vocês irem no nosso TikTok, que o gol tá lá. Eu não posso colocar ele aqui no YouTube por direitos autorais, mas lá no TikTok eu coloquei. É um gol de ponta. Não é um gol de meia, é um gol de ponta. É diferente a função do ponta para do Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves vai sempre cortar para dentro, porque é isso que o meia faz. Trabalha pelo meio de campo. Ele até abre, porque ele é aberto, ele ganha mais espaço para vir para o meio. Mas ele não tem velocidade para arrancar, ir até a linha de fundo e fazer o drible, cortar para dentro, fazer o cruzamento, como o Everton Cebolinha faz, como o Marinho faz. Então são funções diferentes. O fato do Flamengo tentar trazer o Ângelo não vai inviabilizar o crescimento do Matheus Gonçalves, porque são funções diferentes.
Ele tanto pode trabalhar aberto na direita como centralizado, caindo pela direita, caindo pela esquerda, tendo liberdade para armar no meio de campo. São funções completamente diferentes. Era para o Marinho fazer isso do lado direito. Era o momento do Marinho se consagrar, como diz o Milton Leite. Agora eu se consagro. Só que o Marinho não consegue jogar. Não consegue atuar pelo Flamengo. Ele diz que ele não foi rei da América à toa. Não foi. Ele teve um ano de 2020 maravilhoso. Jogou demais. Levou o Santos nas costas até a final da Libertadores. E depois sumiu. Apagou. Voltou a ser um jogador mediano para comum. Se ele conseguisse ter algum tipo de brilho no Flamengo, ele poderia jogar do lado direito, o Cebolinha do lado esquerdo, Gabriel centralizado, e aí o nosso elenco ia ganhar uma riqueza absurda de substitutos. Porque eu teria o Arrascaeta no meio de campo, quando estivesse bem fisicamente, sai o Arrascaeta, entra o Everton Ribeiro na mesma função, sai o Everton Ribeiro, entra o Matheus Gonçalves ou o França na mesma posição, o nosso sistema ofensivo ficaria mais rico de jogadores, principalmente no meio de campo. Teríamos ainda problema nas pontas, porque nós teríamos o Everton Cebolinha apenas e o Marinho. Mas o Bruno Henrique está voltando. Ele pode voltar e ser o mesmo jogador que já foi antes. A gente não sabe. Pode ser que ele perca um pouco da velocidade, mas ainda assim consiga jogar pela ponta esquerda. O Ângelo chegando, poderia revezar com o Marinho pelo lado direito. Enfim, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que há um leque de opções no Flamengo. O nosso elenco não é ruim, mas o nosso elenco é desequilibrado para jogar no 4-4-2. Porque o 4-4-2 esgota todas as opções que a gente tem. E o técnico Vitor Pereira percebeu isso e vai tentar começar a mexer na equipe para poder tentar achar, primeiro, a formação que ele, Vitor Pereira, sente ser a formação que ele tem, que ele fica mais à vontade de lidar e que os jogadores possam render, dando mais atletas para o Flamengo. Quer ver só? No 4-3-3 ou no 3-4-3, o Gabriel pode jogar tanto centralizado quanto, se preciso for, aberto pela direita. Aí, basta segurar ele para ele não cair tanto pelo meio, para ele fazer jogadas mais abertas, como ele fazia no começo de carreira no Santos. Sai Marinho, entra o Pedro. Então a gente passa a ter reserva para o Pedro, reserva para o Cebola, reserva para o Marinho, reservas para o Arrascaeta. Estão entendendo? Bom, foi isso tudo que eu consegui apurar sobre o que se passa na ideia do departamento de futebol para poder aproveitar mais o elenco, para fazer o elenco render, sem precisar contratar tantos jogadores. Agora, o fato é que com a lesão do Érico Pulgar, a diretoria sabe que precisa de um volante urgente. E hoje, para o primeiro semestre, a ideia da diretoria do Flamengo é fechar logo com o Ângelo e depois contratar um volante. E aí fechar o primeiro semestre. Para no segundo semestre procurar um lateral esquerdo, um lateral direito e um centroavante. O que vocês acham do plano? O que vocês acham dessas informações? O Flamengo estaria indo para o caminho certo, fazendo esse tipo de mexida na equipe? Coloca aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like e não esqueçam de participar da nossa rifa para ajudar a gente a levantar uma receita para a gente poder acompanhar o time do Flamengo in loco a partir dos primeiros jogos, se Deus quiser, do Campeonato Brasileiro. Valeu, nação! Obrigado. Nós estamos um pouquinho atrasados, porque hoje eu testei uma câmera nova. A gente ainda vai acertar muita questão do áudio dela também. Então, assim como a diretoria pede paciência com o Vitor Pereira, eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência com a câmera nova, que só tem jeito de testar e acertar gravando vídeo. Daqui a pouco vai estar tudo fielzinho, tudo fininho, tudo certinho. E vocês vão gostar da qualidade. Essa é uma câmera que eu posso levar na mão para qualquer lugar. Valeu, nação. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.